paz de Cristo a todos os irmãos que estão nesse compromisso de estudarmos e meditarmos na palavra do nosso Deus diariamente. E mais uma vez eu aqui estou para que nós possamos estar refletindo nessa palavra maravilhosa que é a palavra do nosso Deus, para que nós possamos compreender e entender que a nossa zona de conforto nem sempre é o melhor lugar, o melhor caminho para que nós possamos estar. Então a nossa leitura diária, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e é a partir do versículo 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas é necessária. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 22, para que nós tenhamos uma compreensão melhor dessa zona de conforto que nós, muitas das vezes, nos colocamos e deixamos de seguir a Cristo. Diz assim, Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te
à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amados, a palavra de Deus, ela nos ilustra, nos ilumina, nos mostra algo. Nunca a palavra de Deus, ela é em vão. Então, sempre há um contexto para que nós possamos compreender. Então, a videira, ela constantemente, ela se agarra à parede em ruínas, mas a cada rajada de vento, as folhas mortas caem. Tal como essa videira, muitas igrejas hoje em dia, nos dias de hoje em dia, agarram-se à parede desmoronada dos programas tradicionais, perdendo seus membros com folhas mortas, levadas para longe pelo constante vento de nosso tempo. Colocando isso de outra maneira, para que nós possamos ter um entendimento melhor, recusamos-nos a deixar as nossas áreas de conforto. Nós gostamos de ficar presos ao que é familiar, previsível ou ainda costumeiro. Nós temos essa tendência. Então, de alguma forma, a nossa atitude, ela assemelha-se à maneira como Pedro se sentiu antes do Senhor o ter incitado em direção a novo território. Pedro, amados, ele sabia que a estratégia de Cristo era Jerusalém. Pedro sabia que a estratégia do Senhor era Jerusalém, ou a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está em Atos 1, versículo 8. Mas Pedro simplesmente não se sentia à vontade entre os gentios. Pedro não se sentia à vontade no meio dos gentios, porque eles não eram o seu tipo de pessoa. Contudo, meus amados, Deus despertou para que fosse a casa de Cornélio, para que ele fosse até a casa de Cornélio, para quê, amados? Para dar-lhe as boas novas acerca de Jesus. Em Atos 10, revela isso para nós. Então a igreja, tal como Pedro, muitas vezes permanece fechada, atrás das paredes de sua fortaleza, à prova de terremotos. Nós temos a tendência de ficar. A nossa tendência é de ficar onde não nos sentimos ameaçados, estar entre as pessoas que nos fazem sentir aceitos e amados. É preciso ter uma visão clara da compaixão de Deus pelos perdidos. É preciso, para quê? Para nos afastarmos da nossa área de conforto, para que nós possamos sair dessa área de conforto e alcançarmos aqueles por quem o Senhor deu a sua vida. Amados, precisamos sair da nossa área de conforto. Mas qual a medida do nosso conforto? Qual é a medida, amados? A igreja, ela é um centro de treinamento, não é um clube recreativo. Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Vim sem vacilar. E é isso que nós precisamos ficar atentos, sem vacilar, proceder, prosseguir, caminhar, não desistir, não desanimar, sempre perseverar. Amados, essa mensagem está sendo compartilhada diariamente nos nossos canais e é muito bom que você as acompanhe, porque Deus, ele tem algo especial na sua vida. Mais uma vez, Pastor Carlos Augusto apresentando para vocês uma mensagem de reflexão. E amanhã nós teremos uma outra. Esteja conosco, siga-nos e acompanhe as mensagens que são para edificar a sua fé. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um forte abraço.